Ei, artesã, tudo bem com você? Que tal aprender comigo essa necessaire fofa, necessaire meia-lua? Eu usei os tecidos lá da Avimor. Essa é a coleção Must Have na cor Tiffany. Olha que linda! E ela também toda forrada com a coleção Must Have. E o acabamento é todo feito em viés. Então, vem comigo aprender essa peça bem fofinha que eu vou ensinar o passo a passo. Então, vamos lá? A minha parceira é a Avimor. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site e meu cupom de desconto. Então, corre lá para conferir essa coleção linda. Então, vamos fazer a nossa bolsinha. Hoje eu estou usando a coleção Must Have, lá da Avimor Tecidos. E como eu já disse, para quem tiver interesse em conhecer a loja, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a loja, tá? E vou deixar também o meu cupom, que é Avimor Camila. Eu vou usar essa coleção, tá? Então, eu comecei a disponibilizar o molde e ele vai estar aqui dobra do tecido, tá? Então, eu já coloquei aqui na dobra do tecido, espelhada, né? Aqui de um lado, a gente vira o molde e risca. Para o tecido que não tiver direção, você pode já cortar na dobra e fazer direto. Nesse caso aqui, a minha necessaire, o tecido que eu usei, ele tem direção. Então, eu cortei o retângulo, cortei, né? Para colocar na direção certa, emendei, fixei na manta R2 e depois risquei com a caneta o molde espelhado, tá? Aqui a gente tem um sanduichinho de uma vez no tecido principal, uma vez na manta R2 e uma vez no forro. Pode ver que aqui eu quiltei a peça, no fundo eu fiz o quilt reto. E aqui eu aproveitei as ondinhas que o próprio tecido tem. Eu não sei se dá pra ver. Aqui acho que dá pra ver melhor. Então, eu aproveitei as ondinhas do próprio tecido. Fiz um corte aqui de 27 centímetros, deixa eu medir aqui, de 27 centímetros por 7, uma vez no tecido principal e uma vez no forro, tá? Aqui, estabilizei na manta, vou fazer uma costura de segurança toda a volta e depois eu vou refilar. Vou usar zíper, esse é o zíper número 5 de metro. Usei aqui, ó, 2 cortes de 10 centímetros por 6, dobrei ao meio, depois virei as duas abas para dentro e dobrei ao meio de novo, que esses aqui vão ser os puxadores do zíper, tá? Então, aqui tá o zíper número 5, vou usar um cursor, também número 5. Aqui eu peguei um retalhinho, também dobrei ao meio, dobrei de novo, ficou bem fininha, mas foi um retalho que eu aproveitei ali para fazer um enfeitezinho, porque eu vou usar uma argolinha em D aqui para prender um penduricado, tá bom? Então, esses são os materiais que nós vamos usar e vamos costurar, tá? Como eu já disse, aqui eu já estabilizei a manta e o forro e o tecido principal, certo? Então, eu vou começar agora a costurar aqui, ó. Vou fazer uma costura de um lado e de outro, nos dois puxadores pra gente já colocar aqui, tá bom?
Costura feita, e a gente vai dobrar o meio. E vamos reservar essa parte, tá? Vamos agora fazer uma costura de segurança toda a volta aqui. Vou marcar o meio da peça, né? Como eu já tinha dito, aqui é 27 por 7. E vou marcar o meio aqui, fazer um risco com a régua. E vou costurar em volta desse risco pra gente dividir essa parte ao meio, tá? Enfilar essas sobras de manta. Certo, agora eu vou fazer a marcação aqui no meio. Agora, usando uma régua, eu vou marcar o meio. Aqui no caso, temos 7 centímetros de largura, então eu vou marcar aqui 3,5 de um lado e de outro. E vou fazer um risco. Isso aqui é a caneta que apaga com ferro, tá? Fazendo essa marcação, que tá aqui em vermelho, eu vou passar uma costura de um lado desse risco e vou passar uma outra costura aqui do outro lado. Depois, a gente, com a tesoura, corta em cima dessa linha que a gente riscou. Tá aqui a costura feita, eu vou passar a tesoura e vou cortar no meio. Isso aqui é para não ficar medindo vários pedaços, aí a gente já corta uma vez só, porque é onde eu vou colocar o zíper agora, tá? O forro eu ainda não vou cortar. Então, eu vou colocar aqui, ó, frente do... Essa aqui eu vou guardar. Eu vou colocar tecido principal com direito do zíper. E vou passar uma costurinha de segurança aqui. Feita a costura aqui bem na beiradinha, eu vou vir aqui com forro, tá? É frente do tecido com as costas do zíper. E vou passar a costura aqui. A costura feita, eu venho aqui, eu vou vincar esse forro. Vou virar. E vou rebater com uma costura aqui, ó, fazendo um pesponto. Eu vou aproveitar com o pesponto e já vou fazer uma costura aqui toda a volta para prender o forro com a manta. Tá aqui feito o pesponto. Essa sobra de tecido aqui é o que a gente agora vai usar com o outro lado. Então, eu venho aqui, corto. E vou repetir o processo exatamente igual aqui do outro lado, tá? Toma cuidado para você igualar, tanto de um lado como do outro, tá? Costura feita. Agora, eu vou selar esse zíper de um lado. Isso serve para o zíper não desfiar. E vou passar o cursor de zíper aqui desse lado. Aqui, o que que a gente pode fazer? Tirar um pedacinho do zíper de um lado só, para facilitar essa passagem, tá? Então, eu venho aqui, encaixo de um lado e encaixo do outro. Aqui já deu para perceber que a ondinha tá certinha dos dois lados. Então, a gente puxa e agora desse lado aqui a gente corta e sela também com isqueiro. Agora, só de um lado, eu vou pegar um dos puxadores,
tá? Você pode escolher qual que é a distância que você quer que fique. Eu vou colocar aqui mais ou menos 3,5 centímetros, porque ainda tem 1 centímetro de costura, então vai ficar mais ou menos 3 centímetros aqui de puxador. E vou passar uma costura, por enquanto, só de um lado, tá? Agora, eu vou pegar a nossa parte principal, vou dobrar e vou marcar o meio do lado de cá e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar também o nosso fole, vou marcar o meio do lado de cá e o meio do lado de cá. Olha só, pro nosso fole encaixar direitinho aqui na nossa necessaire, a margem de costura para prender o fole no corpo da peça vai ser de 1 centímetro. Então, vem aqui, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro. E vou fazer a marcação aqui de 1 centímetro. Essa marcação vai ser para onde a gente vai prender a nossa peça, certo? Então, é aonde a gente vai passar a costura, nessa marcação de 1 centímetro. Então, eu coloco aqui, ó, frente da nossa peça, com frente do fole, tá? Já percebi que o fole, olha só, o fole tá passando aqui mais ou menos 1 centímetro, então eu vou ter que refilar essa peça aqui, tá? Eu vou fazer isso agora, antes de fazer a costura. Então, eu vou tirar um pouquinho de cá, até encaixar essas duas partes, certo? Peça refilada, é hora de costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou prender, ó, já ia fazendo errado, ó, é frente com frente. Vou prender, tanto de um lado como do outro. E vou costurar nessa marcação que a gente fez com caneta, tá? Aqui, para fazer o acabamento, eu posso usar um retalhinho do tecido ou eu já posso utilizar o viés que eu vou usar aqui na peça toda. Eu vou pegar o viés, tá? Aqui não tem segredo. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir a aba do viés, vou prender ele aqui, bem aonde na marcação da dobra, vou virar e vou rebater, tá? Uma coisa importante aqui que eu vou dar a dica é: eu estava costurando com linha da cor do tecido principal, porém agora eu vou usar o viés laranja. O que eu vou fazer? Vou trocar a cor da linha para não ficar a linha azul em cima do viés laranja, tá? Isso é acabamento, isso valoriza a peça. Porém, antes de fazer o fechamento, eu vou pegar aqui minha argolinha em D e vou colocar aqui, ó, aonde eu vou escolher que vai ser a frente do meu tecido, tá? No caso aqui, eu achei que a argolinha vai ficar feinha, eu vou pegar uma argolinha redondinha, tá? Peguei aqui, ó, uma argolinha redondinha, acho que vai ficar mais bonitinho.
Vou olhar aqui a distância que eu quero que ele vai ficar, ó. Então, eu quero mais ou menos isso, ainda tem a margem de costura. Então, vou aumentar aqui um pouquinho. E vou fazer uma costura. Outra coisa que eu vou fazer é colocar a etiqueta, tá? Só que eu vou colocar ela por trás da nossa peça. Você pode colocar por dentro também, tá? Aqui, no caso, eu vou olhar se a minha etiqueta tem direção, eu vou colocar ela viradinha pra baixo, ó. Tá vendo? Porque na hora que a peça for desvirada, ela fica pra frente, tá? Essa é uma dica que eu dou, identifiquem suas peças, porque a identificação é o que vai trazer o seu cliente até você, tá? É quando alguém estiver usando a sua peça e interessar pelo produto, já vai ter lá seu nome, seu Instagram, seu telefone, tá? A identificação é importante. Então, agora, eu vou trocar a linha pra gente fazer os acabamentos. Olha só, eu já dei essa dica antes, mas vamos lá novamente, né? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou descer um pouquinho esse viés, vou rebater aqui. E com o meu clips, eu vou colocar ele aqui, ó, pra ver se a distância aqui de um viés está igual a outra. Então, aqui você pode ver, ó, que a distância aqui tá igual e a distância do outro lado também. Vou fazer a mesma coisa em toda a peça. Isso serve para quando eu for, ó, aqui e aqui. Isso serve quando eu for fazer o viés aqui à volta também, tá? Então, vem aqui, desço um pouquinho, viro, pego o meu clips e olho, ó, de um lado e do outro. Tá vendo que tá certinho? O que isso significa? Que a nossa costura não vai escapar na hora que a gente for fechar esse viés, tá? A costura vai ficar no viés na sua totalidade, tanto em cima como embaixo, ele não vai escapar. Então, olha só, aqui, ó, tá certinho, porém aqui escapou, tá vendo? Então, eu venho aqui e ajusto. De um lado e de outro, agora deu certo. Então, agora eu vou passar uma costura fechando esse acabamento. Vou refilar esse restante aqui que sobrou. Então, agora, ó, como a gente já tinha marcado o meio, tanto de um lado como do outro, tanto de um lado como o outro aqui, vou até reforçar essa marcação aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Unir a marcação de cá com a marcação aqui, ó. Coloco uns clips e vou distribuindo esse fole em toda a volta aqui. É colocar, ó, o viés pra baixo, com aquela margem de costura de 1 centímetro, olha só, bate certinho com o fole. É muito gratificante quando bate as costuras. Então, a gente vem aqui, ó, e faz igual pro outro lado. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha de segurança, tá? E colocar o viés. O viés não vai ter o segredo, é a mesma, aqui ó, viés pra baixo. É a mesma técnica que eu acabei de usar aqui, ó, tá? Uma dica também, quando a gente tem quina, pega um agulhão, alguma coisa, uma espátula de unha,
qualquer coisa para não deixar a costura aqui, ó, no cantinho enrugada, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, coloco por dentro. E vou passar a costurinha aqui. Para o acabamento do viés, eu vou abrir, eu vou vir aqui no cantinho e vou deixar aqui, ó, uma sobra, tá? Aqui o meu de sobra, 2,5 centímetros. Nem precisa ser tanto, mas vou deixar aqui 2,5 centímetros. E vou costurar, abrindo esse viés, toda a volta até deixar mais um pedacinho sobrando aqui do outro lado, tá? Então, a gente faz a costura aqui prendendo o viés e deixa um pedacinho. Pra que esse pedacinho? Pro acabamento. Olha só, eu virei aqui o viés, certo? Vou mostrar o acabamento aqui, ó. Eu vou abrir a aba, vou virar essa parte que eu deixei sobrando, vou dobrar, e aqui não tá aberto, eu vou dobrar novamente, ó. E aí, eu desço com esse viés. Tá vendo aqui, ó, que ficou uma pontinha solta? Eu ajeito tudo lá pra dentro, pra não ficar nada aparente. Pego meu clips, abraço o viés, ó, pontinha do clips, pontinha do clips. Isso significa que a nossa costura não vai escapar. Então, eu vou fazendo isso até o final. Ó. Clips, pontinha com pontinha. Vou fazer toda a volta. Aqui eu já fiz o acabamento com clips, como eu fiz aqui do outro lado. Finalizando aqui, eu vou passar uma costura a toda a volta. E aí, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. E aí, tudo que eu fizer desse lado, eu vou fazer fechando esse lado aqui também, certo? Então, eu vou lá e já volto. E aí, costureira? Olha como ficou o nosso viés. Bem bonitinho, ó. As costuras todas no lugar. Outra dica que eu quero dar pra vocês, não deixe linha solta no seu trabalho, tá? Deixa a sua peça bem limpinha. Agora é hora de desvirar, vamos lá? Ajusta os cantinhos, ó, tira todas as linhas, não deixa nada fora do lugar, tá? Passe o ferro na sua peça, pra ela ficar bem assentadinha, ó. Fechamento. Vamos colocar o nosso penduricalho aqui, né? Ó, cursor fofo, peça etiquetada, passa o ferro na sua peça, tá? Uma necessaire muito fofa, que agora, ó, ótimo para vendas no Natal, tá certo? Então, comenta aqui embaixo, me conta o que você achou. E tem uma aula aqui também sobre viés, tá? Vou tentar colocar aqui no card a aula que eu faço sobre o viés. É bem rapidinha, mas é bem explicadinha, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo!